nós vamos conversar um pouco sobre as perdas de nitrogênio no sistema solo-planta, né? Quais as principais formas de perda do nitrogênio no solo, né? Nós vimos que o nitrogênio ele é um elemento que tem uma dinâmica bastante particular, né, quando comparado com outros elementos do solo, né? E essa dinâmica ela favorece, se não feita, né, o manejo de forma adequada, a perda do nitrogênio. Tá? Então, uma das formas de perda do nitrogênio, da saída do nitrogênio do sistema solo-planta, é através da lixiviação do nitrato, o NO3-. Então, a lixiviação é a movimentação vertical desse elemento no solo. Tá? Então, ele apresenta uma baixa interação química com os minerais do solo. Na capacidade de troca atiônica, ele acaba sendo repelido, né, pelas cargas negativas. E então ele fica um elemento solto ali na solução do solo, né? E quando não absorvido, passível, absorvido pela raiz da planta, ele fica passível ao processo realmente de lixiviação, tá? O processo de lixiviação tem uma estreita dependência à quantidade de água, né? Então, em média, de meio a 5 milímetros para cada milímetro de chuva, então, ou irrigação, né? Então, quanto maior a precipitação, né, maior a chance, né, de lixiviação desse elemento. E, geralmente, esse processo de perda, né, por lixiviação ocorre no ciclo, no início do ciclo das culturas, né, devido ainda ao pouco volume do sistema radicular das plantas que são desenvolvidas. Tá? Então, se o volume da raiz explora uma profundidade pequena, né, facilmente esse nitrato ele é lixiviado. Por quê? A planta vai perdendo, né, a capacidade de absorção por conta do volume ainda muito superficial de exploração, né? À medida que o volume do sistema radicular vai se desenvolvendo e aprofundando, né, no solo, acaba explorando um volume maior, né, e aí, mesmo que possa iniciar um processo de lixiviação, a chance de interceptação da raiz desse elemento aumenta, né, reduzindo a perda por lixiviação, certo? Então, outra forma de perda, né, do nitrogênio, bastante comum, é a perda de volatilização da amônia. Tá? Então, são perdas aí significativas que pode chegar, né, no caso do nitrogênio mineral aplicado em cobertura, pode chegar até 80%, tá? O que é volume bastante elevado. Então, em torno aí por ano, né, somente através de amônia são emitidos para a atmosfera, o NH3, 54 teragramas, que seria 54 milhões de toneladas de nitrogênio, são perdidas para a atmosfera por ano. Isso é uma estimativa, né? Em torno de 75% desse volume, 36 milhões de toneladas, é a ação do homem. Tá? Dentre essas ações do ser humano, nós destacamos aí, né, as atividades de criação de animais, né, em torno de 22 milhões de toneladas, mais da metade. Então, dejeto suíno, dejeto bovino, né, esterco de aves, né, no processo ali de fermentação, da mineralização, a liberação da amônia para a atmosfera. Daí a importância da utilização desses resíduos, né, como fonte realmente de fertilizante, fonte de nutrientes, utilizados são deles como fertilizantes, né? Então, a retirada dos dejetos, né, do esterco bovino do curral, passar por um processo de tratamento, a fermentação na compostagem, através da compostagem, e a utilização depois nas lavouras, porque são importantes fontes de nitrogênio. Tá? Quando não bem manejado, simplesmente deixado a pasto ou mesmo no curral e não é feito processo de curtição, essas transformações continuam ocorrendo e a amônia vai para a atmosfera. Tá? Em torno de 9 milhões de toneladas ao ano da amônia volta para a atmosfera, vindo dos fertilizantes, 6 milhões de toneladas das queimadas. Tá? Então, uma das principais formas de
perda de nitrogênio, né, que sai do sistema solo-planta e vai para a atmosfera, que é a amônia. Lembrando que em solos de pH ácido, a predominância é do amônio, que é sólido. Então, em solos mais ácidos, por conta da presença dos prótons de H+, a amônia, NH3 se liga ao H+, formando NH4, que é assimilável pela cultura. Bom, retiradas então, recapitulando, de N no solo, exportação de grãos e parte aérea. Então, quando feito o processo de silagem, por exemplo, que corta a planta inteira e remove não só o nitrogênio no grão, mas a planta inteira. Lixiviação, NO3-, perdas gasosas NH4+, NH3+, desculpa, né, NH3, erosão, processo de erosão e imobilização microbiana. Essa imobilização, os micro-organismos utilizam para o seu desenvolvimento, pode em algum momento retornar para o solo. Tá? E tem aí também uma perda, que é o processo de desnitrificação, que é o NO3- ou NO2-, em condições anaeróbicas, liberando aí o óxido nitroso, ou nitrogênio atmosférico, na forma de gás. As formas de entrada, matéria orgânica, aporte de matéria orgânica, adubos nitrogenados minerais, fixação biológica do nitrogênio, uma pequena contribuição aí da água da chuva. Então, são formas de entrada do nitrogênio no solo. Então, nós temos que trabalhar para que o aporte, ou o input, ou a entrada seja maior do que a saída. Através do que? Estratégias que minimizem essas perdas. E isso está ligado ao manejo do solo, manejo da adubação nitrogenada, tá? Para a gente poder minimizar essa perda de nitrogênio. E adotar estratégias de enriquecimento, o aporte de nitrogênio ao solo. Tá? Então, aqui está um exemplo, de estratégias, que é a manutenção da cobertura vegetal, no solo. Então, aqui, a cobertura do solo, a manutenção da umidade, manutenção da temperatura, a reciclagem dos nutrientes, porque o material vegetal entra num período de senescência, seca, volta para o solo, os micro-organismos acabam atuando ali, acaba favorecendo uma agregação, a porosidade desse material, favorecendo a retenção de água, drenagem de água. Em contrapartida, quando a gente entra na área de preparo convencional, o que a gente faz? Ocorre uma ruptura desses agregados, onde muitas vezes dentro do agregado que estão retidos os carbonos da matéria orgânica. Ali está uma proteção. Quando a gente faz o uso dos implementos, através, aí para o preparo convencional, há uma ruptura dessa estrutura. Então, a aeração e mistura dos resíduos, o carbono que estava ocluso ali, protegido, se liga ao oxigênio da atmosfera, formando um CO2, então, elevado fluxo de CO2, perda de matéria orgânica. Então, há estudos que mostram para cada passada de implemento, cada preparo de solo, há uma queima, um consumo de em torno de 50% da matéria orgânica, do carbono ali presente. Aqui alguns dados na região de Uberlândia mostrando a perda de nitrogênio quando aplicado de forma superficial. Então, aqui é a forma do manejo e a fonte. Tá? Então, nós temos aqui sulfato de amônio, nitrato de amônio, ureia, uran, que é uma fonte de nitrogênio, fertilizante nitrogenado, e sulfuran. Tá? Quando aplicado de forma superficial, ureia, uran e sulfuran, uma maior perda. Quando incorporado, a ureia se iguala aos demais fertilizantes. Então, mostrando que no preparo convencional, a incorporação, a importância para reduzir a perda. Quando a gente vai para o plantio direto, também as mesmas fontes, mostrando aqui, a ureia, quando aplicada de forma superficial no plantio direto, ou seja, olha a palhada que ele está, há uma perda de até 76% do nitrogênio na forma de volatilização. Então, aqui são instaladas essas, como que uma
estrutura, né, aqui para nessa esponja ela capta, né, ela retém o nitrogênio que é volatilizado através da amônia, né, e essa estrutura, depois essa esponja ela é levada para o laboratório onde é feito o processo de retirada dessa amônia e quantificação. Tá? Então, mostrando que em plantio direto, né, nós temos a perda, ela pode afetar tanto pela estratégia de manejo superficial ou incorporado, quanto pela fonte que é utilizada. Tá? Aqui também mostrando o sistema de manejo, como afeta, né, a perda do nitrogênio presente no solo, aqui mostrando a perda da matéria orgânica, se é um sistema de monocultura de soja, muitos anos, sempre soja, 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 né, ao longo do tempo uma perda de 35% de matéria orgânica. Já em sistema de preparo convencional, onde é preparado todos os anos, há uma redução drástica, 65% de perda de solos argilosos. Todo ano entra com implementos agrícolas. Então, a estratégia da adubação, fonte, se é aplicado a lanço, em cobertura ou irrigado, né, e a estratégia de rotação de cultura, monocultura, uso de implementos agrícolas, afetam diretamente, né, a dinâmica do nitrogênio, favorecendo a perda para a atmosfera. Tá? Então, de forma reduzida, né, as principais formas de adição, em vermelho aqui, e aqui as principais formas de perda. Tá? Outro processo de entrada de nitrogênio no sistema solo-planta é a fixação biológica de nitrogênio. É um processo extremamente eficiente, né? No caso da soja, que a fixação é feita por uma bactéria conhecida como rizóbio. Graças a esse processo de fixação, o sistema de produção hoje de soja ele se torna viável, né, no Brasil, tornando ele competitivo em relação a outros países, porque a fixação biológica de nitrogênio ele permite a redução do uso de fertilizante mineral, que é um dos fertilizantes mais caros encontrados hoje na agricultura, né, o nitrogenado. Então, o que vem a ser a fixação biológica de nitrogênio? É a transformação do nitrogênio atmosférico não assimilável pela planta, tá, em nitrogênio amoniacal assimilado pela planta. Tá? Quem faz essa transformação? As bactérias. Né? Então, a fixação biológica de nitrogênio é esse processo de transformação. Só no Brasil, no caso da soja, esse processo ele representa em torno de 3,2 milhões de toneladas de nitrogênio. 3,2 milhões de toneladas de nitrogênio. Né? Se nós formos converter isso em ureia, que tem 45% de nitrogênio, né, daria aí em torno de 7 a 8 milhões de toneladas de ureia, que nós deixamos de aplicar nas lavouras, considerando isso uma eficiência de 100%, né, e que é a bactéria que está fazendo esse processo de transformação. Né? Aí, hoje, uma tonelada de ureia, vamos colocar um preço aí em torno de R$ 2.000, né? Basta a gente multiplicar R$ 2.000 vezes 8 milhões de toneladas, para a gente ver quanto, né, de economia que é gerado esse processo. Então, torna o sistema de produção mais viável, além de ambientalmente muito mais sustentável, mais correto, né, porque não está gerando perdas tanto por lixiviação como por volatilização. Tá? Lembrando que o processo de fixação não ocorre apenas nas leguminosas com processo de fixação, como esse mostrado aqui, processo de simbiose. Né? Aqui no caso das leguminosas, no caso aí da soja, né, ocorre primeiro um processo de infecção, né? Então reconhecimento e ligação, né, das bactérias, célula do rizóbio, pelo radicular, né, excreção de fatores de nodulação pela bactéria, promovendo o encurvamento do pelo radicular. Então, o pelo faz esse encurvamento, né, e aí entra o processo de invasão, essa infecção. O rizóbio penetra no pelo radicular e se multiplica, tá? Como se fosse realmente uma infecção. As bactérias no conduto de infecção crescem em direção à célula radicular. Tá? E aí dentro da raiz há essa
ramificação e as células vegetais invadidas e aquelas adjacentes são estimuladas a se dividir. Então, um estímulo de divisão das células da raiz, né, e a formação do estado de bacteróide no interior da célula vegetal, formando então esse nódulo. Então, ali o nódulo é onde a bactéria se encontra, né, e ali há uma ramificação para as raízes, para o interior da raiz. Então, o que a bactéria que está ali no interior do nódulo faz? Ela extrai o nitrogênio que está na atmosfera, né, ali no solo, né, converte esse nitrogênio na forma amoniacal e disponibiliza para a planta. Tá? Em troca disso, o que ela consegue? A seiva elaborada, né, pela planta. Então, ela se alimenta da seiva e, em troca disso, ela disponibiliza o nitrogênio na forma amoniacal. Tá? E a planta vai absorver, vai aproveitar desse nitrogênio na forma amoniacal. Então, ao invés de ela extrair do solo, absorver do solo, o nitrogênio passar por todo o processo de transformação, até a planta absorver, né? A planta já recebe esse nitrogênio prontamente disponível para a sua utilização. Tá? Bom, tá, uma forma, né, de avaliar a viabilidade, né, ou a atividade dos nódulos quando a gente corta o nódulo e ele tem essa coloração avermelhada. Né? Quando ele está com essa coloração avermelhada, é sinal que ali está o processo ativo de fixação biológica de nitrogênio. Tá certo? Esse processo, então, de transformação, ele é intermediado pela nitrogenase, que é uma enzima, né, responsável por essa transformação. Tá? Esse caso das bactérias, né, da soja, ocorre no processo simbiótico, porém, esse processo de fixação biológica do nitrogênio ele ocorre também com bactérias que têm vida livre, como as zospirilos, por exemplo. Né? E eles fazem todo esse processo de transformação, né, do nitrogênio amoniacal, do nitrogênio atmosférico na forma amoniacal e deixam esse elemento disponível ao solo. Então, no caso, o NH3 se liga um H no solo, formando um amônio, né, e deixando esse amônio disponível lá para a planta, no caso do azospirilo. Não forma nódulos de infecção, né, e tem bactérias de vidas livres. Tá? Bom, dentro das plantas, né, como que ocorre o processo de absorção? Ele pode ser absorvido no meio de diferentes formas, né? No caso das bactérias fixadoras de nitrogênio, as bactérias, né, vão absorver na forma de N2, nitrogênio atmosférico. Na forma mineral pelas raízes, vai absorver na forma de nitrato ou na forma de amônio. Então, na forma nítrica e na forma amoniacal. A forma predominante que a planta absorve em condições naturais é do nitrato. Tá? Então, em condições naturais, a forma que a planta prefere é o nitrato, devido ao processo de nitrificação no solo. Tá? Então, tem uma maior concentração de nitrato. Então, a planta absorve, né, em maior quantidade o nitrato. Certo? Bom, dentro da planta, quando a planta absorve, né, então ela absorveu nitrato ou a forma nítrica ou a forma amoniacal, preferência pela forma nítrica. Tá? Uma vez dentro da planta, como que vai ser transportado? Quando a planta absorve na forma amoniacal, pelo sistema radicular, o amônio deve ser rapidamente metabolizado, né, porque ele é tóxico a nível celular. Ele pode causar danos à planta. Então, ele é rapidamente metabolizado. O que acontece geralmente? Ele é assimilado a composto orgânico, já no sistema radicular, e transportado na forma de aminoácido. Então, a planta absorve a forma amoniacal, né, incorpora ali, né, os aminoácidos, e o aminoácido passa a ser transportado dentro da planta, formando aí as proteínas. Quando ele é absorvido na forma nítrica, né, NO3, tá, ele vai para o xilema, encontrado no xilema, e vai depender de alguns fatores, mas predominantemente a capacidade de redução desse íon no sistema radicular. Tá? Então, quando absorvido na forma nítrica,
tá? E ele pode ir para o sistema, né, de transporte e ser transportado dentro da planta, né? Ou ser reduzido, né, e passar a constituição de alguns elementos do metabolismo dentro da planta. Tá? Então, absorção, forma nítrica e amoniacal. Transporte, né, forma amoniacal incorporada aos aminoácidos, onde ele é transportado, e a forma nítrica ele pode ser reduzido, né, já no sistema radicular para depois ser transportado, ou pode ser, né, transportado no xilema também. Então, aqui ilustrando melhor, na planta, né, aqui na planta e aqui na parte aérea. Tá? Uma planta convencional absorve aqui a forma nítrica, tá? Então ele pode ser transportado na forma nítrica, né? Passando aqui a redução na forma de nitrato para nitrito, onde ele é incorporado na célula, tá? Do nitrito formar depois o amônio formando o aminoácido. Tá? Então, o amônio ele, né, não pode ser transportado, né, porque ele tem um nível de toxidez alto para as células. Mas no interior da célula, né, a forma nítrica é transformada na forma amoniacal e essa forma amoniacal constituída dos aminoácidos, certo? Quando absorvido na forma amoniacal, já na raiz ele é incorporado aos aminoácidos, tá? E formando aí, né, proteínas depois do metabolismo da planta. Tá? Então, movimentação dentro da planta, forma nítrica. Absorção nítrica e amoniacal. Movimentação, forma nítrica. Okay? Quando é uma planta nodulada, no caso aí da soja, né, a absorção do nitrogênio atmosférico. Tá? Aqui na bactéria que faz a simbiose, essa forma atmosférica é transformada na forma amoniacal, nitrogênio amoniacal. O nitrogênio amoniacal forma um aminoácido, né? E esse aminoácido depois vai ser transportado dentro da planta. Tá? Então, há uma, como que a gente pode dizer, uma redução do gasto energético, né, no processo simbiótico, porque as transformações do nitrogênio na forma amoniacal, né, para absorção deixam de acontecer. Tá? Então, aqui é dinâmica do nitrogênio dentro da planta. Movimentação forma nítrica ou na forma de aminoácidos. Okay? Absorção, quando há um processo simbiótico, forma de nitrogênio atmosférico. E, no caso do nitrogênio, né, quando não há simbiose, nitrogênio amoniacal e na forma nítrica. Ok? Bom, sintomas de deficiência de nitrogênio nas plantas. Né? Como é que a gente identifica uma planta que está deficiente em nitrogênio? O que é importante a gente destacar com relação a sintomas de deficiência dos elementos minerais nas plantas. Bom, o nitrogênio é um elemento que tem uma boa mobilidade dentro da planta. Ele se movimenta com certa facilidade dentro da planta. Tá? Quando esse processo ele acontece, né, vou mostrar aqui nas imagens, quando o elemento ele tem uma boa mobilidade dentro da planta, há uma fácil redistribuição desse elemento. Então, quando começa a faltar o elemento dentro da planta, o que a planta faz? Ela redireciona o nitrogênio das partes mais velhas para partes mais novas. Devido a esse redirecionamento ou redistribuição, o que acontece? Então, a deficiência aparece inicialmente nas folhas mais velhas. Então, está formando folha nova. A planta não está conseguindo absorver nitrogênio do solo. O que ela faz? Tira da folha mais velha e manda para a folha mais nova. Então, a folha mais nova surge normal, sadia. Porém, a folha mais velha começa a apresentar sintomas de deficiência do nitrogênio. Então, essa é uma característica do sintoma de deficiência. Está associado ao local de manifestação na planta, está associado à mobilidade do elemento dentro da planta.
ok? No caso do nitrogênio, tem uma boa mobilidade dentro da planta, então sintomas de deficiência aparecem primeiro nas folhas mais velhas, certo? Bom, além, né, de folhas pequenas, caules mais finos, brotação lateral escassa. Lembrando que o nitrogênio, uma das funções dele dentro da planta é a formação de aminoácido e formação de proteína, tá? Para a atuação do metabolismo da planta. Se não há formação de aminoácido, não há formação de proteína, então compromete drasticamente o desenvolvimento da planta. Tá? Então, as folhas têm uma coloração amarela esverdeada nos primeiros estágios de desenvolvimento das plantas, podendo desenvolver cor amarelada ou púrpura com o envelhecimento. Tá? Então, esses aqui são sintomas assim mais gerais, né? Cada espécie tem as suas particularidades, né? Mas folhas pequenas, caules mais finas, a planta reduz o porte de crescimento, a brotação diminui, ocorre esse amarelecimento na ponta, né, no bordo do limbo foliar. Tá? Então, isso são características mais gerais dos sintomas de deficiência. Tá? Como a gente pode ver aqui, ó, esse amarelecimento na ponta do limbo foliar, né? No caso das gramíneas, forma esse V invertido. Né? Olha só, folhas mais velhas, no caso do milho aqui, manifestando as folhas mais novas sadias, as folhas mais velhas. Né? Agora, caso não seja feita a correção dessa deficiência, o que acontece? A deficiência, as folhas com deficiências tendem a ir subindo, que há esse redirecionamento. Quando há o processo de florescimento e enchimento de grãos, esse amarelecimento tende a chegar ao nível da espiga, né? Porque há esse redirecionamento para o enchimento de grãos. Tá? Então, olha aqui, né, essa seca realmente, né, que a folha, a espiga formada, no caso do milho, né, redução no porte, o amarelecimento, tá? No caso do fumo, olha aqui, ó, folhas mais velhas, esse amarelecimento, né, eucalipto também, sempre ocorrendo nas folhas mais velhas. Né, feijoeiro também. Né, as leguminosas também podem apresentar sintomas de deficiência de nitrogênio. Quando, né, há algum impedimento para a eficiência do processo de fixação, ou seja, solo pH ácido, por exemplo, que não favorece a atividade dos micro-organismos, o uso de algum defensivo que possa afetar a atividade dos micro-organismos, né? Então, processos que afetem a fixação biológica podem desencadear uma deficiência de nitrogênio. Ok? Afeta o desenvolvimento do sistema radicular, a deficiência de nitrogênio, a gente pode ver nessa planta de milho, né? Ó, aqui a raiz que estava submetida a uma solução sem nitrogênio, né? A gente vê o engrossamento do sistema radicular, em um menor volume, né? Enquanto aqui, onde havia uma solução com bom aporte de nitrogênio, a gente vê quanto, né, ramificação, isso favorece a absorção de nutrientes do solo. Tá? E comprometendo também a formação do fruto, né? Enchimento de grão, tamanho de fruto, no caso aqui mostrado pelo milho, né? Olha só o tamanho da espiga, né? Peso de grão, tamanho de grãos. Às vezes ocorre até a polinização, formação do fruto, né? Enchimento de grãos, porém não dá peso, não dá tamanho, né? E isso afeta o componente, que são componentes que afetam a produtividade final da cultura. Tá aqui mostrando, né, a estratégia de manejo, 100 quilos no plantio e 0 em cobertura. Aqui mostrando 50 kg de nitrogênio em cobertura e 50 kg no plantio e 50 kg em cobertura. Tá? Mostrando aí o melhor aproveitamento, a gente vê o tamanho aqui das espigas, melhor formação dos grãos. Né? Então são estratégias de manejo da adubação que vão afetar a eficiência, o aproveitamento e resultar em melhor produtividade. Tá certo? Aqui mostrando a parte da mineralização maior do que a mobilização e, consequentemente, uma maior produtividade, maior aporte de nitrogênio. Tá certo? Então, encerramos por aqui.